Oi, gente, tudo bem com vocês? Ontem eu postei um mapa astral do Pablo Marçal e hoje eu venho postar o mapa astral da Tabata Amaral, que também é candidata nessas eleições de 2024 à Prefeitura de São Paulo. Então vamos conhecer um pouquinho dela através do mapa, tá? Eu entrei na Wikipédia e busquei a data de nascimento, afinal a gente não tem o horário certo de nascimento dela, por isso não tem como saber o seu ascendente. Então eu fiz um mapa no astro.com, mesmo sem um ascendente, a gente dá para ter alguma ideia, assim, dos planetas e os signos, as energias, né? Mesmo sem saber a casa e o ascendente, já dá para ter uma boa noção, assim, da personalidade dela. Então vamos lá. A Tabata Amaral nasceu em São Paulo no dia 14 de novembro de 93. E a gente sabe que ela tem uma trajetória, assim, de muita cultura. É uma pessoa que é formada em Harvard, em ciências políticas, estudou astrofísica, se eu não me engano. E em discursos anteriores, ela é uma pessoa que ela sempre tem pautas muito voltadas para a educação. Ela era uma menina, assim, que teve oportunidade pelo seu brilhantismo, né, intelectual. Ela era bolsista e não só pelo fato dela ser mulher e pelo fato dos discursos anteriores dela na mídia, falando sobre educação, a gente vê aqui pelo mapa dela que ela tem, assim, uma vontade mesmo de fazer algo nesse aspecto. Por quê? Porque ela tem Saturno em Aquário. É um bom signo para Saturno em Aquário, ele pega leve. E Aquário é o signo das massas, né? Fora esse Saturno em Aquário, que tá numa boa energia, fazendo um trígono com um grande estélio que ela tem em Escorpião, ela é escorpiana, e ela tem esse grande estélio em Escorpião, né? Que ela tem Júpiter, Mercúrio, Vênus, Sol, Plutão, Lua nos signos de Escorpião. A lua dela tá no primeiro grau de Sagitário, mas ainda pega um pouco da influência por ser o primeiro grau. Até o grau 5 pega influência do signo anterior, né? Então, a lua dela é sagitariana, mas tem o quê? Escorpiano, né? E aí, no signo de Sagitário, ela vai ter a lua, o nó do norte e o Marte em Sagitário, tá? Então, vamos dizer assim. Aí, signo que segue, ela tem Capricórnio, Netuno e Urano. Netuno dela tá em queda, em Capricórnio. E Urano, que é o transformador, né? O grande transformador. Esses dois planetas estão em conjunção e fazem um sextil com o Sol dela. E é isso. Fazem um sextil com o Sol. E pronto. Fazem um sexto com o Sol dela. Tanto o Urano quanto o Netuno, né? Pronto, é isso mesmo. Esses dois planetas só fazem sexto com o Sol dela. Ela tem o Quirón em Virgem, tá? Virgem, um Quirón em Virgem fala de uma ferida e uma necessidade de organizar. Uma ferida também no sentido do servir, tá? O Quirón, ele vai falar de feridas que a gente precisa curar nessa vida, mas também de uma dor que precisa ser sanada aqui nessa vida, que vem de influências de vidas passadas, assim como o nó do sul, que é o nó do sul dela é Gêmeos,
E é assim como o Saturno, que o Saturno dela é Aquário. Então, um Quirón em Virgem traz uma necessidade de se organizar, de ter um planejamento estratégico e também fala muito do servir, até pela escolha profissional dela, que foi o quê? Ela escolheu ser política, né? E Saturno em Aquário, massas, né? Então, até pela escolha política dela e por esse Quirón em Virgem, a gente vê que ela tem essa necessidade do servir, como um resgate mesmo encarnatório nessa vida, tá? Esse Saturno dela tá quadrando a lua dela em Sagitário e o nó do norte, assim como o Plutão dela e com o Sol. Plutão e Sol estão em Escorpião e lua e nó do norte dela estão em conjunção em Sagitário. Mesmo Sagitário sendo fogo e Aquário sendo ar, a gente pode se perguntar por que tá fazendo quadratura, afinal, teoricamente, ar e fogo fazem sextil, mas aqui a gente tá olhando para os graus. Então, esse grande estélio que ela tem no signo de Escorpião, pegando também o início da casa de Sagitário, que é a Lua, o nó do norte e o Marte, né, um grande estélio, todos os planetas do mapa dela estão muito juntinhos, e ela só tem 2 planetas em Capricórnio, que é Urano e Netuno, e um em Saturno, e Saturno em Aquário. Então, e o Quirón dela tá em Virgem, né? O nó do norte tá em Sagitário, o nó do sul tá em Gêmeos, né? Então, o que que isso significa? Missão nessa vida com o coletivo, uma dor, uma ferida, que é o Quirón, né? No serviço e no servir, e também aprender a se organizar e se estruturar, tá? Uma ferida com rotinas, com temas como saber servir, porque a Virgem traz esse tema do serviço, né? Do saber servir. Na astrologia europeia de antigamente, na Idade Média, a Virgem era o signo que falava dos servos e dos escravos, assim como dos animais domésticos e dos animais domesticados. Então, Virgem tem esse sentido assim do servir, do trabalho e ao serviço, do amor a servir e ao serviço, né? Ela tem Quirón nesse signo. E Saturno tá em Aquário, que são o quê? Massas, coletividades, como é o senhor do karma. Aí fala um pouco dessa missão aqui também, né? De vidas passadas e tal. Então, traz esses temas. Esse grande estélio em Escorpião faz muita força de transformação, até porque o Plutão dela tá domiciliado, né? Ela é muito escorpiana, o Plutão dela tá em Escorpião e praticamente a maior parte dos mapas dela é um estélio gigante aqui. Estão no signo de Escorpião, fazendo conjunção com os primeiros graus da Lua, nó do norte, e Marte em Sagitário. Ainda pega o estélio, mesmo ele estando em outro signo. Então ela tem muita força, muito poder de transformação, tá? Não só a missão dela nessa vida, ela precisa fazer isso para curar esse Quirón dela, né? Não à toa ela escolheu a política. Ela tem esse poder mesmo de transformação, porque o Escorpião é o signo da transformação, da mudança, de romper com antigas formas para construir algo novo e quem sabe melhor, né? O Escorpião, ele traz esse poder, o Mercúrio em Escorpião, ela sabe muito bem, é água fixa, né? Escorpião. Então, ela se comunica de uma maneira muito astuta, muito inteligente, tá? Ela sabe se comunicar bem, sabe se portar em público, a comunicação dela. O Júpiter faz uma conjunção com esse Mercúrio, dando uma expansão dessa não altivez, mas desse empoderamento, né? O Júpiter, ele é um expansor,
Então, nessa energia de um mistério gigante aqui em Escorpião, fazendo a conjunção com o Mercúrio dela e com a Vênus, né? Então, ela tem uma expansão dessas energias, tá? Ela sabe se comunicar, ela sabe o que dizer, ela sabe a hora exata de dizer e como dizer. Isso é algo, assim, bem interessante, né? Ela tem essa precisão alquímica, sabe? De fazer essa medição correta, assim, das coisas. E esse Sol, em conjunção com a Vênus, traz uma docilidade, né? Porque, embora a Vênus esteja exilada em Escorpião, porque a Vênus, ela se domicilia em Touro. Então, Escorpião, ela está exilada, né? E ela está combusta. Ela não está combusta pelo Sol. Pelos graus, o Sol não toca, nem faz conjunção e nem está combusta. Porque a Vênus dela só faz conjunção com Mercúrio e Júpiter nos primeiros graus de Escorpião. Ela tá no grau 22, o Sol, né? Então já não toca a Vênus dela. Então, ok. Mas tá exilada, tá? Essa Vênus dela. Então, digamos que essa docilidade, né, venusiana aqui nesse estélio, a gente não conhece qual é a casa que tá, porque a casa, o signo da casa influencia muito, sim. Então, como a gente não conhece, né, a gente pode dizer que nessa, eu diria que ela tá arriscando, se eu fosse arriscar, eu diria que esse estélio tá na casa 4, na casa de Câncer, tá? Então, sendo assim, isso significa que o ascendente dela poderia ser Áries, tá? Eu acredito, não posso ter certeza, mas eu acredito que o ascendente dela seja Áries e esse estélio deve estar na casa de Câncer, pela forma como ela se comunica e pela forma, porque Câncer fala da família, né? Fala de assuntos maternos, mas também fala da nossa pátria, do nosso país de origem, né? E aí eu acho que tem tudo a ver, ela ter escolhido a política, esse estélio escorpião na casa de Câncer, na casa 4, no fundo do céu, né? Trazendo para ela uma mente poderosa, uma mulher bem inteligente, sabe? Uma pessoa bem inteligente e culta, isso aí a gente já sabe, né? Então, aí vamos lá. Lua em Sagitário, nó do Norte e Marte. Marte fica ok em Sagitário, ele fica legal. O Marte em Sagitário sabe guerrear, ele gosta do elemento fogo, ele gosta do movimento de Sagitário. Então, ok, é um Marte que guerreia com sabedoria, né? Com a estratégia do fogo mutável, né? Nó do Norte e a Lua fazendo conjunção. Lua é Marte e Nó do Norte. A Lua em Sagitário é uma pessoa bem otimista, tá? As emoções sagitarianas protegem ela, assim, dessa obscuridade escorpiana, né? Uma vez que a gente ultrapassou toda a hierarquia de escorpião e a gente chega na hierarquia sagitário, então, ó, a sombra ficou para trás. Já foi o inverno, porque a gente pensa numa astrologia baseada no hemisfério norte, né? Então, é o inverno. Sagitário já Isso, já tá chegando o inverno, na verdade, mas já passou o período mais escuro do ano, né? Que é de transformação, que é o arquétipo do escorpião. Sagitário e Capricórnio vai culminar no Capricórnio natal, vai culminar o inverno no hemisfério norte. Então, o que eu diria? O Urano e o Netuno dela fazem o sextil com o Sol, então ela tem uma ajuda desse Netuno e desse Urano, tá?
traz uma certa... Porque é muito do escorpião ter uma certa perspicaz. Você já ouviu falar daquele olhar de águia escorpiano? A pessoa que tem um escorpião forte no mapa tem um olhar penetrante. Então, esse Urano fazendo sexto com o Sol dela dá um quê visionário para ela, né? Porque o Urano, ele se domicilia em Aquário. E é temas de Urano, coisas visionárias, futuristas. Também fala de massas e tudo isso. Então, eu acredito que é um mapa bem interessante, uma pena que nós não tenhamos como analisar o ascendente, mas eu arrisco dizer, pelo que eu conheço de astrologia, eu arrisco dizer que esse grande estélio de escorpião está na casa 4, o que torna o ascendente dela Áries, tá? E o que faria que o Marte dela, né, estivesse na casa 9 fazendo um trígono com o ascendente, o que tornaria, mas isso é uma hipótese minha, pelo que eu conheço, pelo que eu vejo dela nas entrevistas, um pouco da biografia dela e pela carreira que ela escolheu profissional, eu acredito que seja assim, mas não podemos dizer, né? Um Saturno em Aquário, tranquilinho, né? E o único planeta que ela tem retrógrado é Mercúrio. Então, os elementos do mapa, ela tem 3 em fogo, que é em Sagitário, né? Lua, Marte, nó do norte. O nó do norte em Sagitário fala de mestres. Ela veio com essa missão de aprender a maestria, a guerrear com maestria por causa dessa conjunção, sem esquecer das emoções positivas, entendeu? A guerrear com alegria, porque o nó do sul é Gêmeos, né? Então ela tem, de vidas passadas, assim, ela já tem algo com as comunicações, com os meios de comunicações, assim. Gêmeos fala de comunicações. Nessa vida ela veio ensinar, não à toa, né? Ela é uma pessoa que fala muito em educação. Ela acha que ela é uma pessoa que ela sempre se põe como uma pessoa que vai lutar pela educação. Tem muito a ver aqui com o nó do norte, Marte e Lua em Sagitário. Lua é a mãe, né? Então, vamos supor, se fosse uma professora com esse aspecto em Sagitário, seria uma excelente professora. Lua, nó do norte, Marte em Sagitário, seria assim uma boa professora, né? E basicamente é isso. O Quirón em Virgem, necessidade de servir. Um Saturno em Aquário fala com as massas, servir ao coletivo, como já de vidas passadas. Ela tem, continuando, o único ar que ela tem é Saturno em Aquário, o único elemento de ar. Em Terra ela tem 3, que é Urano e Netuno e Quirón. Quirón em Virgem, Urano e Netuno e Capricórnio. E o resto em Escorpião, que é Júpiter, Mercúrio, Vênus, Sol, Plutão, Lua. Então era isso. Deixem suas dúvidas. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentam e se inscrevam. Muito obrigada se você chegou até aqui. Gratidão.